Olá, meus amigos e minhas amigas que me acompanham, tanto de perto quanto de longe. Você, telespectador do canal 3 da NET Claro, assiste agora TV Cidade Manaus e num oferecimento dos pregadores do telhado, nós vamos ao ar agora com a programação Paz e Vida no seu lar. É muito mais do que só estar dentro da igreja. É muito mais do que só ter um título. Estávamos acompanhando no encontro de Paz e Vida do domingo que Deus esteve acompanhando o sofrimento de Ana durante muitos anos. Ela entrava, ela saía da igreja e nada mudava. Ela oferecia a melhor parte do sacrifício. O seu esposo, Eucana, como amava muito ela, separava a melhor parte do sacrifício. Eu sei que talvez essa palavra sacrifício ela foi banalizada, mas o sacrifício para o povo judeu, o povo de Deus, era o momento da adoração, da entrega, da alegria, mas sempre ela oferecia aquele sacrifício, com aquela tristeza, aquela dor no coração, e voltava para casa amargurada. O tempo foi se passando, a amargura continuou ao ponto dela sofrer e nem querer mais comer. Ela estava largando a vida. Um dia o seu marido Eucana se revolta e diz: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos. Eu tenho alguma coisa para te dizer. Dinheiro não era problema para aquela família. Talvez não seja para você. Aquela mulher, ela estava dentro da igreja. Não é como aquelas pessoas que não vão à igreja e a pessoa diz assim: vai à igreja, fulano. Você precisa disso. Ela estava de ano em ano oferecendo sacrifícios ao Senhor. Mas o problema é que a barriga poderia estar cheia, ela poderia frequentar os melhores lugares, fazer as melhores viagens, mas a alma estava vazia. Até que um dia ela jogou toda aquela amargura para fora. Deus ama os sinceros. Deus não responde aquelas orações repetidas, batidas, as orações onde as palavras bonitas aparecem. Deus não se impressiona com isso, Ele quer a sua sinceridade. Seja o que for que você está guardando dentro da sua alma, do seu coração. Não sei se você tem a amargura dos seus pais. Eu não sei se você está guardando a amargura até das pessoas dentro da igreja que você frequenta. Eu só sei de uma coisa: se você quiser abrir mão desta amargura, se você estiver disposta a ser sincero, a palavra que profetizou Jesus em João 7 vai se cumprir. Se você acreditar que Ele é um Deus que ama a sinceridade, como a Escritura diz que Ele é, então Ele fará fluir do seu ventre uma fonte de água
viva, porque a Ana, ela foi ao altar, derramou a sua amargura, chorou, foi chamada até de bêbada pelo profeta Eli, que não era um profeta espiritualmente, que é um exemplo para nós. Ele é um mau exemplo para nós, mas mesmo assim ela disse: não estou bêbada, mas falo da amargura da minha alma. Chorou ao Senhor e ela foi liberta. A estéril foi mãe de filhos. Aquela que estava abatida, aquela que estava largada na vida, se sentiu acolhida. A depressão na vida de Ana nunca mais teve espaço. Quer que isso aconteça com você? Então que através de cada palavra que você ouvir dentro dessa programação, dentro de cada depoimento que você ouça, que o seu coração também esteja aberto. Além da programação aqui na TV Cidade de Manaus, e também pedimos já a você que sintoniza esta programação pelo canal do YouTube, porque não só no canal 3 da NET Claro, a TV Cidade abre as portas também nas redes sociais, siga as páginas, coloque a inscrição no YouTube também, curta o conteúdo se edificar a sua fé e, é claro, deixe o seu comentário. Nessa semana na Paz e Vida é uma semana de grande importância para nós, pois é semana de buscarmos a prosperidade de Deus na terça-feira do Prover, na sede estadual da Paz e Vida. É uma semana onde nós vamos buscar o Espírito Santo na quarta-feira também. Buscaremos a visão de Deus na quinta-feira, na sede estadual da Paz e Vida. Na sexta, uma reunião voltada e consagrada para a cura divina e libertação. Nós cremos em um Deus que ainda faz milagres. No sábado, nós teremos o grande batismo nas águas e quem crer e for batizado será salvo. E no domingo, em todas as igrejas da Paz e Vida, nós teremos a Santa Ceia do Senhor Jesus e nós teremos o início de uma grande revolução espiritual que vai trazer todas as almas que foram perdidas. O que é que nós temos que entender? A maior igreja que nós temos no mundo não é a Assembleia de Deus, com todo respeito aos nossos irmãos assembleianos. Não é a igreja presbiteriana, batista, adventista, ou a igreja universal, ou qualquer outra ótima denominação que prega o evangelho da verdade. O maior ajuntamento, se fôssemos ajuntar essas pessoas, seria a igreja dos desviados, dos filhos pródigos. São muitas as pessoas que encontramos na rua que dizem a mesma coisa. Eu ouço o evangelho desde pequeno, eu já preguei o evangelho, eu já fiz parte de uma denominação, eu tocava um instrumento na igreja. E para você que está afastado, chegou a hora de você dar valor à sua alma. Quem te feriu não foi Jesus. Quem te feriu não foi Deus. Quem te frustrou não foi a palavra de Deus. Talvez você olhou para o homem. É difícil não olhar, eu entendo. Talvez você se chateou por uma mudança ministerial. Talvez você perdeu um cargo e aquilo ali tirou o seu propósito. Mas o maior propósito é salvar a sua alma. Inclusive, eu quero que você agora confira o endereço da nova sede da Paz e Vida em Manaus. E na volta, eu volto com a ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Vamos lá. Endereços de Paz e Vida. Em Manaus, Avenida Constantino Neri, número 3400, Flores. Para mais endereços, acesse pazevida.org.br. Paz e Vida, lugar de gente feliz e ungida. Eu sou o pastor da sede estadual da Paz e Vida, na Avenida Constantino Neri, 3400. E nós temos endereços de Paz e Vida espalhados por todo o Brasil. E aqui em Manaus não é diferente. Nós temos Paz e Vida no Coroado, Avenida Cosme Ferreira, 816. Temos Paz e Vida em São José Operário, na nossa querida Zona Leste também. Avenida Cosme Ferreira, 9333, bem próximo ao Campo do Bahia. Temos Paz e Vida em Nova Cidade, na Avenida Margarita, número 16, próximo ao 15º DIP.
E eu tenho certeza que onde você comparecer, a sua história vai mudar. Onde você pisar os pés, que você decidir, eu quero ouvir a palavra. Nós temos sim a revelação, mas a revelação da palavra, tá? A revelação que realmente vai mudar a sua vida, que não vai te iludir, que não vai te enganar. O que é que muda a vida de alguém? É o fundamento na palavra. Falando em fundamento da palavra, é fundamentada nas palavras de Deus, que o pastor João Ribe Palharim tem a inspiração para milhares de ilustrações do reino de Deus. Para quem não sabe, hoje a Paz e Vida sim está presente, graças a Deus, na televisão, com essa boa parceria da TV Cidade de Manaus. Tem várias emissoras de rádio pelo Brasil, pelo mundo afora. E as ilustrações, elas foram inspirações de um desespero. Para você que está assistindo hoje, graças a Deus, tem aqui o nosso pastor Alex fazendo a nossa edição, mas quando o pastor João Ribe começou no rádio, era ele e 1 hora de solidão de programa. Ele não tinha recursos, não tinha quem falar, põe isso para mim, tem uma vinheta, uma campanha. Então, como ele tinha que render a programação, ele começou a balançar as coisas, contar histórias, e aí surgiu as ilustrações do reino de Deus. Imagina, o barulho de chuva, ele pegava algo metálico e fazia o trovão, ia batendo os pés ali, e assim foi surgindo. É verdade, elas foram bem melhoradas nos dias de hoje, e o tema da nossa ilustração de hoje, ilustrada para a TV, também para as redes sociais, é 2 pelo preço de 1. Deus não vê a aparência. Deus comprou a sua vida a preço de sangue. Talvez algumas pessoas diziam, essa pessoa não tem valor. Talvez você já ouviu isso de alguém que você se relacionou, de uma amizade que foi frustrada, se transformou numa traição. Talvez você já ouviu isso até na casa de Deus, na casa que deveria ser do acolhimento. Mas o Senhor vê valor em você. E através dessa ilustração, você vai ter uma revelação do verdadeiro amor do nosso Senhor Jesus. Vamos assistir ilustração do reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. O mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do reino de Deus. Um certo sitiante tinha uma cachorra de grande porte que, apesar da sua aparência feroz, era muito meiga. Seu nome era Riqueza. E aconteceu também que a Riqueza deu cria e teve 7 filhotes. Todos muito bonitos, com exceção do último, que justamente por ter nascido por último, era o mais feinho da ninhada. E ele não conseguia se alimentar bem e sugar o precioso leite da sua mãe, porque os filhotes maiores e mais fortes tomavam a sua vez. Com 1 mês de vida, todos os filhotes estavam bonitos, lindos, maravilhosos, fortes, menos o 7º filhote, que era fraquinho, mal conseguia andar, era uma judiação. Porém, aquele sitiante pensou, o que eu vou fazer com 8 animais no meu sítio? É muito cachorro. Já sei. Então, com muito capricho, ele pintou uma placa dizendo, vende-se filhotes, tratar aqui. E foi até a beira da estrada, onde tinha o tronco de uma árvore, e ali ficou pregando a placa debaixo daquele sol. E ele tirava o lenço do bolso da sua calça, enxugava o suor, passava o lenço pelo pescoço. O dia estava muito quente e ele foi fixando aquela placa, colocando os pregos para que pudesse vender os filhotes. Quando ele estava quase acabando, ele sentiu um puxão na sua calça. Olhou para trás e viu um garotinho de 6 anos. O menino disse, eu quero comprar um filhotinho. Ele falou, ótimo, eu vou então chamar aqui a mãe e os filhotinhos. Então o sitiante
assobiou e disse: riqueza! E logo de dentro do galpão saiu aquela linda cachorra, enorme. Os olhos do menino brilharam, mas ele ficou entusiasmado mesmo quando os filhotinhos vieram atrás da mãe, um mais bonito e mais felpudo do que o outro, com aquelas patinhas já grossas. O menino ficou feliz. Que lindos! Aí, por último, andando devagar, saindo de dentro do galpão, tropeçando e caindo, vinha aquele filhotinho mais fraco de todos. Aí o sitiante disse pro garoto: menino, pode escolher o filhotinho. Aí o menino falou: eu já sei qual que eu quero. Eu quero aquele último ali. Aí o sitiante ficou surpreso, porque aquele era o pior filhote. Então ele olhou pro menino e disse: menino, escolha direito, escolha melhor. Aí o menino disse: não, eu já escolhi, eu quero aquele último ali. Mas menino, você não está vendo que aquele filhotinho é muito fraco, magrinho, raquítico? Olha lá, ele ainda nem alcançou os irmãos. Ele vai andando e caindo, andando e caindo. Olha como ele também vai andando meio de lado, tá vendo? Parece um cachorro meio bobo, não tem muito senso de direção. Menino, escolhe outro, vai por mim, escolhe outro. E o menino falou: escuta, quem é que está comprando? Não sou eu. De quem é o dinheiro? Não é meu? Então eu quero comprar aquele último lá, o mais fraco, é ele mesmo que eu quero. Aí o sitiante falou: menino, olha, é o mesmo preço. Preste atenção, todos os filhotes é o mesmo preço. Então escolha um mais forte. Olha, o mais forte é esse daqui, tá vendo? Escolhe esse daqui, olha que lindo. Olha que forte e vigoroso, olha que beleza. E olha só, parece que gostou de você, tá até abanando o rabinho, escolhe esse. E o menino falou: não, eu quero aquele último, aquele lá mesmo. O sitiante coçou a cabeça e ele entendeu que não daria para convencer o menino. Mas ele tentou um último argumento. Garoto, olha, esse cachorrinho aí, ele não vai poder brincar com você, entendeu? Porque esse cachorrinho, ele é fraco, ele é doente, ele não tem muita força. Quando você pegar o galho de uma árvore e atirar para ele buscar, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir correr atrás de você nas tuas brincadeiras, entendeu? Pega um cachorro mais forte, esse fraquinho não vai conseguir te acompanhar nas brincadeiras. Ele não vai conseguir correr com você, entendeu, garoto? Aí o menino deu 2 passos para trás e foi erguendo a sua calça. E apareceram debaixo da roupa 2 ferros que acompanhavam a sua perna. E ele mostrou a sua botinha especial. E o menino disse: o senhor está vendo isso? Eu também não posso correr direito. Eu nasci fraquinho e com esta deficiência. Então eu quero aquele cachorrinho também com deficiência para me fazer companhia, porque ele não pode correr, eu também não posso. Então ele vai ficar comigo. E o sitiante compreendeu naquela hora como era importante o amor daquele menino e como aquele filhotinho parecia até que havia sido criado especialmente para o garoto. Então ele fez o seguinte: está bem, menino, aquele filhotinho é seu, mas eu vou te dar aquele filhotinho fraquinho e vou te dar também esse aqui, ó, o mais forte e mais bonito, tá? Aí o menino falou: 2 pelo preço de 1? O sitiante falou: isso mesmo, 2. Eu não acredito. Toma o dinheiro. E o garoto pegou em seus braços primeiro o filhotinho fraco, que mal conseguia andar e tremia. Ele falou: tadinho, veja como ele precisa de mim. E ele também pegou aquele outro que era o mais forte da ninhada, pegou os 2 nos braços e foi embora todo feliz. O sitiante, contemplando aquilo, pensou: que coisa estranha.
como Deus escreve certo por linhas tortas. Mas veja você o que aconteceu. Os meses se passaram. Aquele filhotinho que o menino tinha, que era o mais forte, ficou um animal muito bonito, parecido com a mãe, grande, ágil, esperto, corria para lá e para cá, brincalhão. E aquele outro filhotinho, o último da ninhada, cresceu também, mas ficou um cachorro fraquinho, sabe? Um cachorro que não corria, não brincava. E ficava o cachorro, aquele mais fraquinho, o tempo todo ao lado do garoto. E o mais ágil, o mais esperto, ia buscar a bola quando o menino atirava, ia buscar o graveto quando o menino atirava, latia, pulava, brincava e, o que era mais importante, protegia o menino. Era como se o filhotinho fraco desse o amor, a companhia, ficasse o tempo todo com o garoto, que também era deficiente. E aquele outro mais forte, bonito, era o que protegia, era o que trazia as alegrias, era o que guardava. Você está compreendendo isso? Então deixa eu te explicar esta ilustração. O Senhor Jesus veio a este mundo disfarçado de homem. A palavra de Deus diz que, olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era o mais desprezado e o mais indigno dos homens. Jesus é qualificado ali na profecia de Isaías como homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus, como homem, ele teve todas as deficiências, aliás, as piores deficiências, sentiu na sua pele as maiores fraquezas humanas. Teve fome, teve sede, sentiu frio, sentiu cansaço, transpirou, chorou como qualquer um de nós. E ele, pregando o amor, foi preso, condenado e crucificado. Morrendo na cruz, parecia um coitado. Estava ali o Senhor Jesus, torturado, machucado, sangrando, escarnecido, esbofeteado, escarrado. Parecia o pior e o mais fraco de todos os homens. E então, depois que ele morreu, colocaram o seu corpo numa sepultura. E ali ele ficou por 3 dias. Mas no domingo pela manhã, o Senhor Jesus saiu de dentro daquela sepultura. E não era mais aquele homem indigno, desprezado, maltratado, sofredor. Não, ele saiu de dentro da sepultura como Filho de Deus Todo-Poderoso, com todo o poder no céu e na terra. Ele saiu de dentro da sepultura como o mais forte de todos os que já nasceram de mulher. E eu quero que você entenda isso. O garotinho deficiente desta história é você, sou eu. Porque nós não conseguimos acompanhar o ritmo desta vida. Muitos ficam para trás, muitos caem. Mas hoje, você está podendo comprar de graça 2 pelo preço de 1. Você pode receber gratuitamente aquele Jesus, o Jesus homem, o Jesus fraco, desprezado, humilhado, sofredor. Você pode recebê-lo como teu amigo. Você pode tomar posse dele nos teus braços e dizer: eu recebo este Jesus humano como meu único Salvador. E ele vai te fazer companhia. Ele vai ficar o tempo todo ao teu lado. Se você não conseguir caminhar, ele vai ficar junto com você. Se você cair doente na cama, ele vai ficar junto de você.
se você andar por lugares difíceis, se você caminhar com dificuldade, Ele vai estar junto com você, o tempo todo te dando amor, o tempo todo te consolando. Mas você não vai receber apenas esse Jesus sofredor que morreu na cruz pelos nossos pecados. Ao recebê-lo, você recebe também gratuitamente este Jesus Cristo ressuscitado, todo-poderoso, este Jesus que vai estar à tua volta para te guardar, para te proteger, este Jesus que vai trazer alegrias tremendas na tua vida, este Jesus que vai afastar Satanás, que vai repreender o mal, que vai colocar todo o mal por terra, este Jesus que vai estar contigo, poderoso para te livrar e te guardar, e tão forte e tão poderoso que um dia Ele vai te levar para morar no céu junto com Ele, um poder tão grande que vai te arrebatar até as mais altas nuvens dos céus, e ali você estará para sempre com o Senhor. Mas eu quero te mostrar aqui no Evangelho que o Senhor Jesus é estas duas pessoas que eu estou te falando. Veja o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Ele mesmo falando, preste atenção, ele te diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim, com oferecimento dos Pregadores do Telhado. Nessa ilustração nós conferimos que isso é inevitável. A pessoa realmente ela é julgada pela aparência, pela sua fraqueza, por aquilo que pode oferecer ou não. Talvez você possa ser uma pessoa muito requisitada que está me assistindo agora. Mas se não tivesse o seu nome, o seu contato, a sua influência, as coisas poderiam mudar. Ou pode ser que você se sinta o mais desprezado do mundo. E sabe que quando a pessoa se sente assim, né? É como diziam os antigos, é como o patinho feio, ou como o cachorrinho fraco, que não seria, né, vendido, mas alguém viu valor nele, e ele foi muito útil. Essa ilustração mostra para nós, primeiro, quem Deus é, e que Ele não despreza, nem pela aparência, nem pela fraqueza, até porque nada temos realmente para oferecer para Deus. Tem pessoas que falam assim: eu entreguei minha vida para Deus, mas normalmente entregamos aquilo que já não temos mais o controle. O ser humano, ele tenta bater em muitas portas, ele tenta fazer tudo do seu próprio jeito, até que ele percebe que é a hora de se render. E você, quantas portas já bateu para agora encontrar o grande eu sou? Quando Deus disse isso para Moisés, ele estava declarando: eu sou tudo o que vocês precisarem. Deus foi o pão que alimentou o povo no deserto. Deus foi a coluna de fogo de noite que protegia e iluminava. Deus foi a coluna de nuvem também que protegia e também distanciava o povo egípcio. Deus foi a saída no beco sem saída em Pirrairote. Deus será tudo o que você precisar. E mesmo que você se sinta muito pecador, muito pecadora, uma mulher também se sentia, sabe o que ela fez? Colocou os seus pecados nos pés de Jesus. E muita gente condenou ela. Tem pessoa que não precisa falar nada, mas só com o olhar dela, ela já condenou. E as pessoas condenavam aquela mulher com os olhares, dizendo: ah, se Jesus soubesse quem ela é. Ah, se o Senhor fosse realmente um profeta. Ele não era um profeta, ele era o próprio Deus. Ele é o próprio Deus e sempre será
o próprio Deus. Jesus conta uma parábola de perdão e diz, sabe qual é o problema de muita gente? Se sente pouco perdoado, por isso pouco ama. Mas aquele que muito foi perdoado o pecado, muito ama. Mesmo que você tenha muitos pecados, Jesus Cristo é aquele que pode perdoar os seus pecados. Talvez você alcançou muito sucesso, passando muita gente para trás. Você se acusa por isso. Talvez você sacrificou bons momentos em família. Talvez você negligenciou um chamado. Eu estou aqui nessa programação Paz e Vida no seu lar para dizer a você, ainda tem jeito para você. O grande eu sou está te chamando. E ele comprou a nossa alma, não a preço de um cachorrinho não, mas a preço de sangue. Ele quer salvar você. Na sede estadual da Paz e Vida em Manaus, Avenida Cosme Ferreira, 816. Nós estamos bem ao lado da Peixaria do Juvenal, com amplo estacionamento coberto e totalmente gratuito. A terça-feira na Paz e Vida em Manaus é dia do Prover. E o que é o Prover, pastor Danilo? O Prover é uma reunião para direcionar você a ter um projeto de vida e uma empresa restaurada, estabilizada, uma vida de prosperidade com Deus. 9 da manhã, 3 da tarde e 7 horas da noite, especialmente comigo. Na quarta-feira é um dia dedicado a aprender do Espírito Santo. Saiba que até o batismo com o Espírito Santo, ele tem sido uma incógnita. Muitas pessoas dizem assim para mim, pastor, eu não fui batizado em línguas. Mas na verdade esse batismo em línguas não é necessariamente bíblico. O dom é bíblico. O batismo em línguas não. O primeiro batismo, que é o batismo para remissão dos pecados, que conhecemos como batismo nas águas. O segundo batismo é o selo e o penhor do Espírito Santo, que não quer dizer necessariamente que a pessoa vai falar em línguas, a não ser que Deus queira dar este dom para ela por uma utilidade espiritual. Atenção, o dom é dado a cada um para o que for útil, mas uma certeza eu tenho, todos que são batizados com o Espírito Santo se convencem do seu próprio pecado, se arrependem, andam na verdade, e esse é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. E mais, o batismo com o Espírito Santo vai te dar entendimento do reino dos céus. Você vai zelar pela sua alma, você vai zelar pelas suas palavras, pela sua vida com Deus, e a sua vida será o altar de Deus. Em todas as igrejas da Paz e Vida, quarta-feira é dia do Espírito Santo. Na quinta-feira, só na sede estadual, será a quinta-feira da visão. Muitas pessoas, elas não conseguem ter uma visão ampla porque elas estão olhando para baixo. Outras estão olhando para o passado. O seu passado, no máximo, ele só tem aprendizado para você. Se Deus está querendo te tirar de um ponto para um ponto melhor, para uma terra prometida, para uma grande promessa, não tem mais por que olhar para trás. O povo que saiu do Egito vivia olhando para trás. Sabe o que aconteceu com eles? Morreram na provação. Provaram, tentaram a Deus e infelizmente não sobraram para viver a promessa. Você vai viver a promessa, não vai? Então você precisa ampliar a sua visão. Na sexta-feira, na Paz e Vida, é o dia de cura, de libertação. Saiba que algumas pessoas, elas não acreditam mais nos milagres. Eu cresci no Evangelho e eu creio muito que Deus pode curar. Eu testemunhei já muitas curas na Paz e Vida, nas casas, pessoas curadas de doenças terminais. Eu já vi pessoas sendo curadas de doenças que a pessoa diz assim, poxa, mas só isso? Mas era o que ela passava. Por exemplo, a dona Abadia, ela tinha dores constantes nos joelhos. Talvez quando tinha uma campanha de oração, de falar assim, vamos orar de joelhos à meia-noite, às 3 horas da manhã,
às 18 horas. Saiba que o cristão à moda antiga, ele chega na igreja, o cristão raiz, como as pessoas dizem, né? E ele dobra os joelhos. Alguns vão até pertinho do altar, não por causa do altar de pedra, não só porque aquele lugar é santo, é pelo temor da reverência, é o guardar os pés, né? Que a palavra diz que ainda está valendo, viu? Deus não se modernizou, não. Deus não restringe o temor, não. Ele pede o temor. Mas talvez nesse momento de reunião, de culto, de encontro, de paz e vida, ela se sentia envergonhada. Eu acredito que ela se sentava porque ela não podia se ajoelhar, se pôr sobre os seus joelhos. Mas ela creu na cura. Muitas pessoas creem na doença, mas não creem na cura. O meu Deus ainda pode curar. O nosso Deus ainda faz milagres. E os milagres, os sinais, seguem aos que creem. Então, assista esse testemunho da Dona Abadia e eu volto com você aqui no programa Paz e Vida no seu lar. Você não consegue ver a luz no fim do túnel? Assista este testemunho de paz e vida. Fala para eles o seu nome completo. Abadia Feira do Santo Matias. Eu cheguei aqui com uma dor muito grande assim no meu joelho, estava doendo muito. Há quanto tempo estava doendo? Isso faz muito tempo que dói meu joelho. Mais de ano? Ixi, de mais de ano, tem uns 3 anos para lá. Quanto? Uns 3 anos, mano. O que o médico falava? Não, ele dá remédio, melhora e volta de novo. Melhora e volta de novo. Aí hoje eu cheguei com muita dor no joelho. Eu estava sentada lá e na hora que o senhor chamou, eu vim na frente. Aí na hora que estava orando, aí graças a Deus, ó. Sumiu a dor? Sumiu a dor. Mexe mais, vamos ver. Aí, ó. Agora doeu. Não. Doeu? Não. Não, mexe de novo. Aí. Mexe mais alto. E eu não estava aguentando subir até a escada já. Você nem subiu a escada? Não, tava E agora doendo. tá boa? Tô boa, graças Quem a Deus. te curou? Jesus. Vamos aplaudir ao nome dele. Parece um problema pequeno, né? Parece uma coisa superficial. Mas como ela mesmo contou, um problema antigo. Você que está assistindo essa programação, ou até você, nós sempre costumamos dizer, às vezes a pessoa coloca na televisão, poxa, eu vou ficar ouvindo, assistindo essa programação enquanto eu vou aos meus afazeres. Tenha atenção agora, o nosso Deus é especialista de resolver problemas antigos. Não aceite o seu sofrimento. Eu cheguei na Paz e Vida com dores de cabeça crônica desde a infância. Fazia exame e nada se constatava. Minha mãe sempre com muita fé orava e às vezes aquela dor sumia por um tempo e depois voltava violentamente, aquelas enxaquecas muito novo e com aquelas dores terríveis, ao ponto de nem suportar ver a luz do dia. Era espiritual. Muitos problemas são espirituais. Seja o que você está carregando, sexta-feira é dia da sua libertação. Porque durante 18 anos uma mulher andou encurvada. Sabe o que Jesus percebeu? Que ela tinha um mal nas costas dela. Jesus viu isso e disse que aquela filha de Abraão, atenção, uma filha de Abraão legítima, de sangue, mas sofria. Até quando você vai sofrer, meu amigo? Até quando você vai sofrer, minha amiga? O Deus da Bíblia está vivo. A palavra de Deus é o nosso remédio. Nós não estamos negando a ajuda dos médicos, não. Eles são muito bem-vindos e graças a Deus por todos os médicos e enfermeiros, pelo povo da urgência e emergência, graças a Deus por eles. Deus os abençoe. Mas o Senhor Jesus é o maior médico que existe. Porque Ele criou você e Ele sabe como vai te curar. Pastor, o que eu tenho são sequelas. É mesmo. Tem uma amiga nossa também, que você vai assistir já o testemunho dela. Ela tinha sequelas de um AVC. Ela teve este derrame, né? Nós conhecemos popularmente como um derrame, né? O acidente vascular cerebral. E ela teve deformações no rosto,
ela andava com dificuldade, mas agora nós estamos assistindo ela contando mais um depoimento de paz e vida, seja uma sequela, uma dor, seja um câncer, seja a AIDS, não importa como a doença chegou, o que importa é que vai embora. Assista mais este depoimento de paz e vida. Você não consegue ver a luz no fim do túnel? Assista este testemunho de paz e vida. Qual o seu nome completo? Maria Isabel Nicomedes do Nascimento. Hein, você tá feliz, né? Tô vendo. Eu estou muito feliz. O que aconteceu de bom que você quer contar? O que aconteceu de bom foi o seguinte, que em dezembro, dia 21 de dezembro, eu tive um AVC. No começo de AVC, já tinha tido outro em 2009. Você é hipertensa? Sou hipertensa. E em 2009 eu tive fiquei internada no Hospital Nossa Senhora de Lourdes. No dia eu fui internada, meus filhos ficaram apavorados de me ver. E em dezembro, dia 21, eu tive o outro. E fiquei assim com a voz comprometida, com as pernas também comprometidas, eu não aguentava andar. Fiquei um mês do sofá para a cama, do sofá para prostrada. Você teve um derrame. E ficou paralisada parcialmente. Fiquei parcialmente, com a voz e as pernas. Você falava mole, a voz pastosa. Isso, falava mole e não tinha firmeza nas pernas. Graças a Deus, o que me levantou e me levanta sempre é eu ouvir a Feliz e ouvir principalmente a programação da manhã que o Senhor está sempre ministrando nas ilustrações, e eu ouço com atenção que eu não... Você está andando perfeitamente agora. Vem cá, dá uma voltinha aí, vamos... Não, dá uma desfilada. Olha aí. Tá falando bem. Me diz uma coisa, vem aqui. A senhora, nesse período que teve o AVC... Parecia uma bêbada. Parecia uma... Assim, parecia... até meus filhos, meu genro brinca comigo, eu ia atender assim a porta, eu ia cambaleando, sabe? Quer dizer, você não podia frequentar nenhuma igreja nesse período? Eu fiquei um tempo sem ir na igreja. Não. Mas o rádio estava lá? O rádio tá lá. A pregação lá? A pregação. O louvor lá? O louvor lá. E cada vez que eu tava me sentindo mal, que eu saía da minha cama e vinha pra sala ouvir, tudo aquilo que eu estava sentindo, o Senhor falava comigo através da palavra ou do louvor que eu ouvia. Mas eu choro, pastor, meu Deus, eu não acredito. Parece que eu estou conversando com o Senhor, é demais. No rádio você sente a presença de Deus. É muito maravilhoso. E agora, você se recuperou 1000%. Nossa, eu estou ótima. Estou falando, estou andando, sabe? Eu não tinha firmeza para cozinhar, para fazer minha alimentação, e todo santo dia ali ouvindo o Senhor. Curada através do rádio. Curada através pela palavra. Pela palavra. Você está feliz? Estou muito feliz. E eu, muito. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Muito feliz. Para mim foi muito edificante ouvir teu testemunho. O nosso Deus é médico, é fisioterapeuta, Ele é tudo o que você precisar. Ele é amigo, Ele também é consolador, Ele é até aquele que faz o impossível. E principalmente, o Senhor Jesus continua sendo o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da sua alma. Nesta programação, Paz e Vida no seu lar, nós também queremos dar a você opções também. Você pode baixar o aplicativo da Feliz FM. Você ouviu o testemunho da dona Maria Isabel? Ela não poderia estar na igreja naquele período de recuperação. Você que pode, você já sabe que tem que se esforçar, né? Não adianta você ficar dizendo, não, vou congregar aqui só da minha casa. Essa programação, ela serve como um apoio para você, como um complemento para a sua fé. Mas buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
nós temos pregado a palavra diariamente. As portas da Paz e Vida não se fecham, pode ser feriado, pode a cidade fechar o trânsito, pode ter pandemia, fumaça em Manaus. Nós estamos com as portas abertas e vamos continuar insistindo. E quando não dá para eu pregar, sempre tem um pastor lá pregando, orando por você, tem uma equipe de intercessão. Para que todo esse esforço, pastor? Pela sua alma. E o pregador do telhado entendeu isso. Quem são os pregadores do telhado, pastor Danilo? Pessoas movidas com o Espírito Santo, que entendem que a obra de Deus não é só algo para se admirar, é algo de se ajudar. Jesus disse que nós temos que ter amor por Ele, mas também pelo Evangelho. Existem pessoas que entendem isso de uma maneira tão forte, que elas ouvem a voz do Espírito Santo. Sabia que na hora da oferta Deus fala também? Tem pessoas que sonham. Eu já tive sonhos com a oferta que eu tinha que fazer. E não só aconteceu comigo, aconteceu com muitas pessoas da igreja, já aconteceu até com ímpios. É verdade que quando a pessoa não está acostumada, normalmente ela resiste. Mas quando ela entrega, quando ela tem disposição para dar aquilo que pediu, ela recebe aquilo que tem por direito. O pregador do telhado nunca fica de mãos vazias, porque Deus, além de ser médico, além de ser salvador, Ele também é aquele que ama a prosperidade dos seus servos. Então, por isso, vamos ouvir um depoimento de uma pregadora do telhado. Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do telhado. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. A Lenise Brandão precisava de 30 mil reais. E aí, ela estava na igreja. Na hora de ofertar, ela tinha 90 reais. Resolveu dar 50. Aí, parece que ela ouviu a voz do Espírito Santo dizendo, só isso? E ela concordou, realmente é muito pouco. E ela sentiu o Espírito Santo falar, use o seu cartão de crédito. Mas do quanto? E a voz sugeriu 200 reais. E ela fez esta oferta no cartão, mesmo sem poder. E 4 dias depois, recebeu 150 vezes mais, ou seja, os 30 mil reais que ela precisava. Escute. Qual o seu nome completo? Lenise Brandão. Semana passada eu estava no Rio, no congresso. Na hora da oferta, eu me vi desprevenida. Falei, puxa, eu estou na igreja, na casa do Senhor e não trouxe dinheiro para ofertar. Tinha 90 reais, aí peguei 50. Falei, vou dar 50. Aí o Espírito Santo falou, só 50? Eu falei, realmente é pouco, né, Senhor? Use o cartão. Aí eu falei, tá bom, quanto que eu dou? Ele falou, dê 200. Tá bom, então eu vou dar 200. Isso foi no sábado. Quarta-feira, eu precisava de 30 mil reais para fazer um pagamento na sexta. Aí, quarta-feira à noite, me liga uma pessoa do Sul, que eu tenho um empreendimento lá, e falou assim, Lenise, eu tenho aqui 30 mil reais para colocar na sua mão. Nós vendemos uma unidade e o cliente pagou um pouco por fora, você tem que receber pessoalmente. Então, eu fui para o Sul buscar 30 mil reais, ou seja, 150 vezes ele multiplicou aquela oferta, né? Em quanto tempo? Em 4 dias. Você entendeu? Jesus não volta atrás da palavra dele. Ele pode fazer acontecer em 4 dias. Aconteceu na sua vida? Aconteceu já várias vezes isso, né? E aí na minha vida agora, recentemente, fora outras bênçãos, mas para falar em oferta monetária, quer dizer, eu dei e recebi imediatamente. E honrei a necessidade que eu tinha, né? Sexta-feira banquei e fiz a oferta, é lógico, para o Senhor, do dízimo e da oferta do que Ele me deu, né? Porque aí a gente não pode deixar de honrar o Senhor. E funciona? Funciona, sim. Deus te honrou mesmo? Deus é vivo e Ele quer que a gente acredite que Ele é vivo, tenha fé nele e busque Ele de todo o coração. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Parabéns. Quanto você está precisando aí para resolver os seus problemas financeiros? 300 reais resolveriam os seus problemas? 1.000 reais resolveriam os seus problemas financeiros? 1.300 reais resolveriam os seus problemas?
Não, Joaíbe, eu preciso muito mais do que isso. Então faça o seguinte, dê para Deus uma destas quantias e mesmo sem poder, faça isso agora mesmo pela fé. E aí, espere o que Deus vai fazer em retribuição a esta sua oferta de fé e de sacrifício. Creia, você vai provar como Deus é fiel. Eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para cumprir. Olha, não seja apenas ouvinte, seja um pregador do telhado, seja uma pregadora do telhado, porque Deus ainda vai te recompensar. Ele prometeu 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais, e eu oro sempre para Deus te recompensar até 1000 vezes mais. Amém? Porque quanto mais você receber de retorno da sua doação, mais você vai patrocinar a pregação do Evangelho. É ou não é? E Deus está te abençoando. Fala a verdade, vai. Então, se você já é um pregador, uma pregadora do telhado, continue. Se você já é e pode aumentar a contribuição, faça isso. Se você ainda não é pregador, pregadora do telhado, torne-se agora. É muito fácil. A sua doação salva vidas. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Os pregadores do telhado nos levam a lugares que não imaginávamos. Os pregadores do telhado fazem obras missionárias que muitas pessoas desconhecem. Eu estou em Manaus há quase 2 anos e quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma realidade muito diferente de outros lugares. Por exemplo, o transporte fluvial de barco aqui, as balsas, as comunidades ribeirinhas, as pessoas que precisam se locomover de canoas, aqui chamam muito de rabetas, né? O jato, e não é aquele jato não, viu? É outro jato, é outra realidade. E o que me impressionou foi receber na Paz e Vida pessoas que vieram dessas comunidades, quilômetros distante da costa, mesmo com estiagem, pessoas que vêm tomar a Santa Ceia, pessoas que ouvem a programação de rádio, que assistem à televisão. É verdade que às vezes tem o problema técnico da antena, que às vezes a internet não funciona legal, muitas vezes sofrem com as quedas de energia, infelizmente, mas que a fé não se apaga. Pregador do telhado, vale a pena ofertar? Você que está assistindo essa programação, você não deve apenas ofertar, só a semente não vale, a terra tem que ser boa. Quer saber onde nós estamos chegando? Não é só na Constantino Neri, 3.400. Não é só em São José Operário, na Avenida Cosme Ferreira, 9.333. Não é só no Coroado, na Avenida Cosme Ferreira, 816. Não é só na Zona Norte, na Avenida Margarita, número 16. Não é só na Compensa, na Casa de Paz e Vida aos sábados, na Rua Maciel Monteiro, número 44. Nós chegamos em lugares onde não tem estrutura de igreja, mas que ali o Espírito Santo usa a palavra para salvar pessoas. Tem uma comunidade que nós temos muito carinho aqui em Manaus, a Paz e Vida ama demais essa comunidade, é a comunidade do Pagodão. O senhor Célio, a dona Maria são responsáveis por este lugar, responsáveis, né? O líder, são líderes comunitários e eles vão falar agora aqui no programa Paz e Vida no seu lar. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu me chamo Célio Barbosa, sou líder comunitário aqui da comunidade do Pagodão. Olá, eu sou a Maria, eu também participo aqui na comunidade Pagodão, nós somos líder comunitário aqui, sou esposa do Célio Barbosa. Certa noite, a gente estava procurando uma frequência de rádios evangélicas para nós ouvir aqui no interior, que é a única sintonia que pega aqui. Na nossa casa não pega internet e sinal de televisão pega alguns canais só. Então nós sintonizamos, achamos a Rádio Boas Novas, uma rádio evangélica, e isso já era noite. Então nós ouvimos a pregação do pastor João Rive Palharim. E a partir dali, nós começamos a gostar da pregação e começamos a ouvir todas as noites as suas ilustrações e as suas pregações.
Assim nós conhecemos o Ministério Paz e Vida. Nós conhecemos a igreja através da rádio. Então eu me interessei, né, pela palavra, pela pregação, as ilustrações do pastor. Então eu senti o desejo no meu coração de conhecer a igreja. Eu fui até lá na sede, fui recebida pelo pastor Danilo, que nos recebeu muito bem. E a partir daí nós começamos já a congregar lá. E aí foi em março, por volta de março, quando foi no mês de agosto de 2023, fizeram a primeira visita aqui e começaram já um trabalho de evangelização nesse lugar. E esse aqui é o radinho qual nós ouvimos, o qual nós conhecemos a rádio, a emissora, a pregação do pastor João Ribe Palharim, tá bom? E eu quero agradecer muito aos pregadores do telhado, o qual ajudam essas pregações, essas ilustrações chegarem até nós, chegarem a lugares muito distantes, onde pastores, onde televisão, onde a internet não chega, mas a rádio chega. Então, muito obrigado a todos vocês, pregadores do telhado. Eu lembro também que os meus filhos, eles moram em Manaus. Alguns filhos meus, 3 filhos moram em Manaus. E todo final de ano eles vêm passar as férias comigo, aqui no interior. E as noites que a gente põe a pregação do pastor e a ilustração, como eles dormem muito tarde em Manaus, eles acabaram ficando escutando. Às vezes eles estavam intertidos no celular, eles estavam no joguinho e começaram a ilustração, chamava a atenção deles. Então eles passaram a gostar da ilustração e da pregação. E quando chegava na noite seguinte, eles já cobravam a gente. Pai, hoje vai ter ilustração, só vai botar na rádio hoje, só vai botar no pastor João Ribe Palharim. E assim eles passaram a ouvir a rádio também e passaram a gostar da pregação e da ilustração. E já deixavam de dormir, a minha filha pequena deixava de dormir já para ouvir a ilustração, que ela gostava muito da ilustração. Que é um modo de pregação numa animação que atrai muitas crianças, chama a atenção delas. E através daí ela já começa o interesse pela palavra de Deus. É muito importante a ajuda dos pregadores do telhado, porque isso ajuda a pregação da palavra chegar em lugares remotos, né? Onde muitas das vezes a palavra de Deus tem dificuldade de chegar pela distância, né? Então aqui é um lugar que fica distante da cidade. Então a rádio, através da rádio, as pessoas são evangelizadas através da pregação, né, da Paz e Vida, que chega até esse lugar. Foi assim que nós conhecemos, então é muito importante você ser um pregador do telhado. Muito obrigado a todos vocês que são pregadores do telhado. Pregadores do telhado. Comunicação a serviço da salvação. Pregadores do telhado, que o mesmo galardão que Deus nos entrega a cada alma, a cada vida que se entrega, que se batiza nas águas, que Ele também te dê. Nós estamos quase terminando esta nossa programação. A programação não é só da Paz e Vida, do pastor Danilo Queiroz, ou só da TV Cidade de Manaus, que abriram essas portas tão abençoadas. É de você, como a dona Zilda. Ó, dona Zilda, toda a honra, toda a glória dada ao nosso Senhor. Dona Zilda tem parentes ribeirinhos e ela sabe da importância. O Mauro Diniz também, Deus é fiel, Deus abençoe o senhor, Mauro. A Rose Dutra também, testemunha edificante. Basta ter fé, né, dona Rose? Dona Tereza, também falando dos testemunhos, Deus abençoe a senhora. Vamos lá, dona Cátia Souza, Deus abençoe também a senhora. Seu Adair Augusto Souza, Deus te abençoe também, obrigado, tá? Por acompanhar a programação. Dona Nancy Rezende, Dona Nancy até brigou comigo essa semana, que ela falou que eu falei o bairro dela errado. Então eu não vou nem arriscar, Dona Nancy, Deus te abençoe. Dona Márcia Thaís, Deus te abençoe, viu? Dona Jane Souza, obrigado por nos acompanhar. A todos os telespectadores da TV Cidade de Manaus, a todos os internautas também, do Facebook, do Instagram. Você que pode, coloque a sua inscrição no canal do YouTube TV Cidade de Manaus, porque é um retorno que nós temos, que essa programação, ela está alcançando a sua vida e a sua casa, está verdadeiramente dando paz e vida no seu lar. Nós acreditamos na paz e vida, que a palavra de Deus, ela tem que se cumprir na sua vida. Em todos os encontros de paz e vida, a palavra não deixará de ser pregada.
Por isso eu deixo a última palavra desta programação para você antes da minha bênção final. No Salmo 91, no versículo 1, está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando você está debaixo desta sombra, nenhum mal mais pode te tocar. Não há mais poder da inveja. E até aqueles que tentaram te amaldiçoar, Deus transformará a maldição em bênção. Você crê? Então agora faça assim, ó, com as suas mãos para você receber, porque agora eu ministro essa bênção sobre a sua vida. Que o Senhor, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, Ele levante o seu rosto e que Ele te dê a paz. Está chegando ao fim o programa Paz e Vida no seu lar. Na semana que vem tem mais. Fique com o nosso forte abraço, um beijo de nossa alma e viva para sempre o Senhor Jesus. Tchau, gente! Você acabou de assistir Paz e Vida no seu lar, com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação.